Boa tarde, pessoal. É com muito entusiasmo que eu encontro aqui para tentar ajudá-los, tirar algumas dúvidas e, na medida do possível, a gente tentar alcançar essa nossa meta, que é alcançar, na verdade, a nota 1000 na redação do Enem, que é um desejo de tantos estudantes no Brasil, e que a gente tem a estatística da edição de 2014, de que apenas dos 9 milhões inscritos no ano passado, apenas 250 alunos no país inteiro conseguiu essa meta. Mas nós vamos alcançar, porque Fortaleza foi uma das cidades que mais teve resultado nesse sentido, certo? Então eu me proponho a trabalhar nessa tarde com vocês, ministrando uma aula que foi programada pela professora Maria Gordiano, que é uma amiga, uma colega de tantos anos também. Como o Fábio já falou, ela não pôde ficar e ela deixou planejada essa aula. Hoje nós vamos trabalhar como fazer o parágrafo de introdução da redação do Enem, do texto dissertativo argumentativo. Bem, conforme vocês podem visualizar, nós vamos trabalhar esse parágrafo de introdução levando em consideração alguns aspectos que estão ditos naquele guia do participante. Quem não sabe o que é, o guia do participante é uma cartilha que o MEC-INEP liberou em 2013. Foi a última vez que saiu. No ano passado, os alunos esperavam que esse material fosse reimpresso. E o MEC colocou só uma nota no site, dizendo que tudo que tinha sido cobrado na redação de 2013 seria conservado na edição de 2014. Então, eu gostaria de dizer que eu tive que adequar alguns detalhes da nossa redação, da introdução do texto, conforme esse guia do participante de 2013. Quem quiser pode acessar o site do MEC-INEP e verificar como esse material ainda está lá. Em primeiro lugar, é necessário, para iniciarmos o nosso texto, que vocês leiam. Qual é o segredo para se tirar uma nota máxima em qualquer vestibular, não apenas no Enem? É necessário leitura. Quem não dispõe de um acervo, quem não dispõe de uma biblioteca, que não tem acesso a uma biblioteca, por exemplo, deve assistir a telejornais. Todos nós temos o dever, temos o compromisso como cidadão de estarmos a par do que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos compreender e é necessário que cada um escolha o canal, escolha a emissora, escolha o horário para assistir a um telejornal. Muitos alunos dizem assim: à noite eu não posso ver o Jornal Nacional, mas tem o canal da Band, e quem tem TV a cabo pode entrar através do canal 40 na Globo News, que tem o Jornal das 10, que é um programa maravilhoso, que vocês poderão acompanhar as notícias de uma maneira mais detalhada, mais completa. Então ficam esses dois conselhos para quem quer, nessa reta final, esses meses que antecedem o dia do vestibular do Enem, vocês fazerem uso de leituras, vocês exercitarem em leituras e vocês exercitarem o acompanhamento de fatos da atualidade. Nós vamos estudar hoje apenas como fazer a introdução da redação do Enem, do texto dissertativo argumentativo. Então vamos nessa. Em primeiro lugar, é necessário que você saiba que o texto dissertativo argumentativo, em qualquer local que você for fazer um concurso, seja um concurso como vestibular, seja um concurso público, é necessário que você tenha em mente esses três aspectos. Primeiro, tem por base a realidade na qual você está inserido. Isso significa dizer que um texto dissertativo argumentativo é um texto que nós não podemos inventar nada, como a gente pode na narração.
O texto dissertativo argumentativo, eu me coloco assim: eu estou numa sociedade e ao meu redor estão acontecendo fatos de diferentes áreas. Futebol, por exemplo, a área do esporte, a área da educação, a área política, a área da ecologia, enfim, a área tecnológica. E esses fatos que vão acontecendo, nós, cada um, somos formadores de opinião em potencial. A gente vai formando opiniões pessoais a respeito desses fatos que vão se desencadeando. Então é muito importante que você saiba como é que eu faço um texto dissertativo argumentativo. Em primeiro lugar, eu tenho consciência de que eu não posso criar, inventar nada. Todo texto dissertativo argumentativo, ele surge, ele é discutido e ele é concluído a partir de fatos reais. Eu não posso, por exemplo, dizer que um político tal foi cassado se ele não foi. Aí a gente comete uma incoerência textual. Eu não posso dizer que alguém foi desviado do cargo que ocupava se essa pessoa não foi. Tudo que eu digo num texto dissertativo argumentativo tem por base a realidade, repito, e tem que ser afirmações verídicas. É diferente da narração. A narração aqui cai na UES, cai na Unifor, e a gente de repente pode inventar coisas. Repetindo, o texto dissertativo não. Segundo dado, que é necessário a gente ter consciência e segurança do que vai colocar no texto dissertativo argumentativo. Tem por finalidade persuadir. Persuadir, pessoal, quer dizer convencer o leitor, aquele corretor que avalia o nosso texto, ou o ouvinte, quando a gente está numa situação cara a cara com alguém e a gente dá opinião a respeito de um fato qualquer do cotidiano. Então, quando a gente dá essa informação, a gente não quer só mostrar para os outros o que a gente pensa do assunto. A gente quer que o outro se convença de que nós estamos certos. A aula de julho nós vamos aprender pelo menos 8 técnicas de como convencer alguém de que nossa opinião é certa. Terceiro e último ponto, essencial para quem vai produzir um texto dissertativo argumentativo. Apresenta o texto, começo, meio e fim. A gente tem que ter essa certeza. Todo texto dissertativo argumentativo, ele tem um começo, que é o que a gente já vai começar a discutir. Ele tem um meio, que é a discussão. E ele tem um fim, que no caso do Enem, somos nós que apresentamos possíveis saídas, que o Enem chama de intervenção, para convencer o outro de que a nossa opinião, ela é exequível. O que quer dizer exequível? Aquela opinião que eu coloco na conclusão é possível de ser executada? Eu não posso colocar como sugestão num texto dissertativo argumentativo uma saída, sugestão de uma saída de algo que não pode ser executado na sociedade. Por exemplo, se eu estou insatisfeito com a violência no meu país, eu não posso jogar a informação de que a pena de morte resolveria. Não posso, porque vocês sabem que existe uma coisa chamada a lei pétrea, a cláusula pétrea, que significa dizer que são elementos que não se pode mudar na nossa Constituição, a não ser que a Constituição seja diluída como um todo e seja feita uma nova Constituição. Vocês estão compreendendo o que é você sugerir na conclusão uma informação inexequível? Essa palavra, inclusive, é do Enem. Inexequível é uma saída que não se pode executar, aplicar. Tudo que eu sugiro na conclusão tem que ser alguma coisa possível de ser realizada. Tem que ficar claro isso. Então vamos terminar essa primeira parte do slide nos convencendo de que eu sou um ser social, um cidadão,
E como tal, eu vivo numa sociedade que o tempo inteiro vai produzindo novos fatos, nas mais diferentes áreas. E eu, como cidadão do mundo, vou formando opiniões. Aí essas opiniões, no caso de um concurso público, eu preciso passar para uma folha de papel, para alguém conhecer os meus pontos de vista sem estar numa situação presencial. Aí quando eu vou escrever, eu tenho que partir do princípio desses 3 elementos. Toda dissertação, tudo que eu coloco ali tem que ser embasado na sociedade, na realidade. Eu não posso inventar nada sob pena de perder pontos na competência 3, que é onde a gente comete as incoerências. Segundo ponto, retomando o nosso slide, qual é o meu objetivo quando eu escrevo numa redação? As minhas opiniões a respeito de um assunto da atualidade. É convencer quem vai corrigir o avaliador do meu texto. Eu preciso deixar de uma maneira tão clara, tão objetiva, que na medida em que ele for lendo o meu texto, ele vá conhecendo minhas opiniões e se convencendo de que realmente eu estou correta. E por fim, essa última informação, que um texto dissertativo, ele não pode ter só começo e meio. Ele tem que ter as 3 partes como o nosso corpo: cabeça, tronco e membros. Tá? Então, um texto de dissertação argumentativa, eu sempre faço essa analogia, é como o nosso corpo. Bem, para andarmos com o que nós precisamos, vamos falar do parágrafo padrão, o parágrafo introdutório. Muitos alunos sentem dificuldades. Como começar uma redação? Tem gente que masca a tampa da caneta, tem gente que começa com frases feitas, por exemplo, com a palavra atualmente. Vamos tirar essa palavra da nossa rotina. A palavra atualmente, eu posso e não posso começar a redação. Quando é que eu não posso? Quando eu digo por causar uma mera redundância. Por exemplo, se eu digo assim, atualmente, vírgula, porque é um adjunto adverbial deslocado. Se eu digo, o Brasil atravessa uma séria crise política, aí se constitui um erro, porque quando eu disse atravessa, eu estou usando o presente do indicativo, e se é presente, é atualmente. Então eu não posso dizer atualmente o Brasil atravessa. Tira-se o atualmente e coloca simplesmente o Brasil atravessa uma séria crise política. Quando eu digo o Brasil atravessa, o avaliador do meu texto não terá dúvida nenhuma de que é atualmente. Quando eu digo atravessa, é presente. Esse formato de atualmente é errado. Quando é que eu posso começar a redação dizendo atualmente? Quando eu faço uma comparação. Por exemplo, se o tema é comportamentos da juventude da atualidade no Brasil. Se eu digo assim, atualmente a juventude brasileira tem comportamento diferente da juventude de 2 décadas passadas. Esse atualmente está completamente correto, porque eu fiz uma comparação entre atualmente e a juventude de 2 décadas passadas. Então é essencial que você entenda isso. Quando eu vou começar o meu texto, eu tenho que começar pensando o que é que vai estar dentro da introdução. Bem, na vida real, pessoal, existem mais de 18 maneiras de se começar um texto dissertativo argumentativo. Graças a Deus que o Enem delimita. O Enem só quer um modelo. Ele diz lá no guia do participante, sobre o qual eu falei no início dessa aula, o Enem diz, eu quero esse modelo. Os 6 milhões de alunos que farão o Enem nesse ano, edição de 2015, deverão fazer a redação com o mesmo modelo.
Você diz, professora, qual é esse modelo? Se vocês entrarem no site, ou quem tem o guia do participante em casa, está na página 7. Como é que o Enem quer que todos os candidatos comecem a redação? Ele quer que comece com o tema e a tese. Repetindo, é importante que vocês saibam, não existe só esse modelo de começar um texto dissertativo argumentativo. Existem para mais de 18 modelos, conforme uma autora chamada Branca Granatic. Ela é autora do livro Técnicas Oficiais de Redação. Ela ensina no livro dela 18 maneiras, mas esqueçam essas 18 maneiras que existem. Pensem, no Enem eu só preciso de um modelo, e esse modelo foi determinado pelo próprio MEC e INEP. Esse modelo que é o tema e a tese, é o que a gente vai falar agora. Bem, tem lá o parágrafo da introdução do texto dissertativo argumentativo do Enem. Primeira coisa, apresentação do assunto. É importante que você saiba que todo vestibular, o Enem não é diferente, ele tem os textos motivacionais, via de regra são 3, 2 em linguagem verbal, aquele que tem em palavras, e 1 que é um gráfico. Todas as edições do Enem, de 98, quando ele foi criado, até 2014, todas as propostas do Enem, uma delas, dos textos motivadores, tem um gráfico. Esse gráfico pode ser uma tabela com dados estatísticos, pode ser uma fotografia, que eu acho que vocês lembram daquela do trabalho escravo no Brasil, que era uma foto de um homem de costa, a camisa toda rasgada e o pescoço engelhado. No ano passado, vocês devem ter visto que foi um infográfico. O que é um infográfico? É um gráfico cheio de informações sobre a publicidade infantil no mundo. Tinha na Suécia, tinha na Espanha, nos Estados Unidos. Quem vai fazer o Enem, por exemplo, quando pega a revista Veja, que tem aqueles gráficos em forma de coluna, você começa a analisar para você se familiarizar com aquilo. Aquele modelo que é tipo uma pizza fatiada, que tem as porcentagens dentro. A gente precisa ler tirinhas. As tirinhas mais famosas do concurso são 3. A da Mafalda, do Galfid e do Calvin. É importantíssimo vocês darem uma olhada no que fala isso. Inclusive, vocês podem botar até na internet. A Mafalda é a personagem criada pelo Quino, que vocês sabem que é um argentino de nome Joaquim, e que ela foi criada na década de 50. Eu estou apostando muito na tirinha da Mafalda nessas últimas edições do Enem, porque ela completou 50 anos. E eu queria que você soubesse que ela foi criada, a princípio, a Mafalda, com o intuito de retratar a realidade das discrepâncias sociais que havia na América Latina na década de 60. E esse argentino evoluiu a personagem Mafalda, que aos poucos ele foi criando até parentes. No final da década de 60 ele criou o pai, mais tarde ele criou a mãe e ele criou um irmão para ela. E é importante que você visualize que ela tem uma visão dos problemas sociais muito delimitada, muito acurada. Então a Mafalda é sim a tirinha mais concorrida ao vestibular do Enem. Aqui no Ceará, por exemplo, a Unifor colocou já em 2 vestibulares, inclusive o do ano passado. Então, quem vai fazer o Enem deve estar preparado para isso. Os textos motivadores são 3. 2 virão em linguagem verbal. Linguagem verbal é um texto escrito com palavras. E um texto com imagem, que a gente chama de linguagem visual ou linguagem icônica.
tá? E essa linguagem visual pode ser qualquer coisa, repetindo, uma tirinha, uma charge, pode ser um gráfico infográfico, pode ser uns elementos como dados estatísticos, enfim, é necessário que você treine esses estilos. Aí você diz assim: quando eu vou fazer minha redação, eu devo levar em consideração o quê? Pessoal, essa dica é quente. Você deve levar em consideração o tema. Por que então tem textos motivadores? Para ajudar aqueles candidatos que por motivos diversos, entre eles o nervosismo, não está conseguindo desbloquear sua mente e iniciar o texto. Aconteceu muito isso no ano passado. Olha como é importante os textos, como são importantes os textos motivadores. Se não tivesse aqueles textos, muitos alunos só tomaram conhecimento que existe uma regulamentação da propaganda infantil no Brasil porque caiu no vestibular. Tinha muitos jovens como vocês que sequer se dava conta daquele problema no nosso país. Então é importante que você saiba, os textos motivadores, a gente não deve copiar nada, tirar informações de lá e botar nosso texto. A gente tem que ler o tema que vem negritado, logo abaixo dos textos motivadores. Se vocês tiverem observado as últimas 5 edições do Enem, não tem mais tema com pergunta, o tema é uma afirmação. O cara afirma, tá? E é importante que você saiba que a partir daquela afirmação, você vai ter um caminho para mostrar seu ponto de vista. Se você é contra, se você é a favor, se você concorda, se discorda, enfim. Você vai mostrar para o leitor o que você pensa sobre isso. E você vai argumentar para convencê-lo de que você está correto. Então, a apresentação do assunto, você não deve. Eu não estou dizendo que é errado. Por exemplo, hoje a gente vai falar muito sobre a maioridade penal no Brasil, que é um dos temas mais importantes para o Enem desse ano. É um dos candidatos mais concorridos para o dia do Enem, o dia da redação em outubro. E é importante que você saiba, se o tema é a maioridade penal no Brasil, eu tenho que começar a minha redação deixando claro para o leitor sobre que assunto eu vou falar. Eu acho chato, eu acho desnecessário o aluno começar na primeira linha repetindo o tema. Não é errado, mas é feio, é chato, é deselegante. Repetindo, se o tema for a maioridade penal no Brasil, é deselegante você na primeira linha, na introdução, dizer a maioridade penal no Brasil é um assunto bastante discutido no momento atual. Não comece tal qual está escrito no tema. Vocês estão entendendo isso? Certo? Aí você diz, professora, como é que eu faço então? Você muda a ordem das palavras e, se possível, você dá sinônimo para elas. No lugar de dizer a maioridade penal no Brasil, certo? Eu vou mostrar um exemplo de como você começaria já já. Então, essa apresentação do assunto é o primeiro passo que o Enem quer. Hoje é o modelo mais contemporâneo que há. Todo aluno que vai fazer um texto dissertativo argumentativo, esse modelo não é só no Brasil, é no mundo. Quem está produzindo o texto tem que deixar claro na introdução que assunto vai falar. E esse candidato que escreve o texto tem que partir desse pressuposto. Um texto deve ser entendido por qualquer leitor. Eu não escrevo um texto só para alguém que lê o tema. Qual é o tema que gerou aquele texto? Não. É como uma manchete de jornal. Da mesma maneira que o jornal chega à portaria do seu prédio, da sua casa, o porteiro lê, o cara que está lá no apartamento, seja médico, seja empresário, o que for, ele deverá ter a mesma compreensão que o porteiro.
Por quê? Por conta da linguagem, da formatação que uma notícia tem. Da mesma maneira, um texto dissertativo argumentativo tem esse modelo na atualidade. Todo mundo tem que compreender isso. Eu começo a minha redação deixando claro para o leitor sobre que assunto eu vou falar. Pessoal, erro assim crucial para quem escreve um texto é começar na linha 1, no parágrafo, a escrever e só colocar o ponto quando o parágrafo termina. Nunca façam isso. Todo parágrafo, ele tem que ter no mínimo uma parada. A introdução, quem quiser pode anotar, nós vamos aprofundar essa aula na semana que vem. Para ela estar atendendo aquilo que o Enem quer, ela deve ter em média 5, no máximo 6 linhas. 5 ou 6 linhas. Não façam introdução com 10 linhas, porque você já está discutindo o tema. E o tema, repetindo, é só isso que vocês estão vendo no telão. O tema que o Enem quer, a introdução, tem que ter a apresentação do assunto, repetindo. Eu começo minha introdução deixando claro para o leitor sobre que assunto eu vou falar. Tá? Aí quando termino de apresentar o assunto, eu ponho um ponto. Pessoal, depois de ponto, sempre, tanto no parágrafo, quando eu mudo de parágrafo, depois de ponto, eu começo com um conector. O que é o conector? É a coesão, é a competência 4. A competência 4 vai analisar isso. Quando eu uso ponto, a frase que eu começo depois do ponto, tem uma palavra, uma expressão que ligue? Deve ter. Se não tiver, você vai perder um tracinho na competência 4, que é chamado, o Enem chama de mecanismo linguístico, que é a mesma coisa que coesão, que elo. Tá? E o que é esse mecanismo linguístico? É você usar uma palavra ou uma expressão que ela faça uma ligação de sentidos entre o que você vai dizer lá na frente com o que já foi dito. Por exemplo, se você diz, a maioridade penal no Brasil é uma ideia absurda, ponto. Isso aí é a apresentação do tema. Você deixou claro para o leitor que o assunto da sua redação é a maioridade penal no Brasil. Quando você faz o ponto e você diz assim, entretanto, o entretanto é um conector de adversidade. É porque o que você vai dizer agora na tese vai ter uma relação de oposição com o que você disse anteriormente. Você diz, entretanto, uma medida urgente e eficaz deve ser tomada no sentido de diminuir a delinquência juvenil no país. Veja, eu construí o parágrafo da introdução. Quem quiser anote que eu vou repetir, para você ter uma noção do que é a apresentação do tema, conector e tese. Vamos lá. A maioridade penal no Brasil é uma proposta absurda, ponto. A maioridade penal no Brasil é uma proposta absurda, ponto. Continuando, entretanto, vírgula. Entretanto, vírgula. Alguma medida urgente e eficaz. Entretanto, alguma medida urgente e eficaz deve ser tomada no sentido de combater a delinquência juvenil no país. No sentido de combater a delinquência juvenil no país. Ponto. Uma perguntinha para vocês. Quantas linhas vocês escreveram? 3. Quem conseguiu 4? Olha lá, a maioria conseguiu 4. Muito bem. Isso é a introdução de um texto que o Enem quer. Você disse, a maioridade penal no Brasil é uma ideia absurda, uma proposta absurda, ponto. Conector, entretanto,
A tese é a sua opinião. A tese é o que eu penso do assunto. O que eu penso é que eu acho absurda essa proposta de maioridade penal. Mas eu acho que alguma medida deve ser tomada para reduzir o número de ações de delinquência dos jovens no país. Esse país, pessoal, é com letra maiúscula. Vamos aprender uma técnicazinha. Quando é que eu sei que país é com P maiúsculo e país é com P minúsculo? Vamos aprender a técnica primeiro da maiúscula. São 3 situações para o P ser maiúsculo. Primeiro, antes dele é obrigado ter um artigo definido. Aí não tem no país. Poderia ser o país ou do país. Para país, na minha redação, TP maiúsculo, é necessário, repetindo a primeira condição, é necessário, antes da palavra país, ter um artigo definido. O país, do país ou no país. Segunda condição, esse país, essa palavra, não ser um referente de Brasil. Se já tiver sido citado Brasil anteriormente, esse país é minúsculo, porque ele está se referindo ao país citado. Vocês perceberam que ele não está se referindo? E a terceira condição, a palavra país substituiu o nome Brasil. Veja quando eu digo assim: entretanto, alguma medida urgente e eficaz deve ser tomada no sentido de diminuir a ação da delinquência juvenil no país, que eu posso dizer, no Brasil. Tudo certo? As 3 condições. Então vamos avançar. Repetindo algumas coisas que eu até já adiantei. Professora, como é que eu apresento o assunto para o leitor, para o corretor, para o avaliador do meu texto? Como é que eu apresento? Está aí. Nunca repetir o tema tal qual a proposta apresenta. Repetindo, a gente vai ver uma sugestão mais adiante. Eu não posso, aliás, vou me corrigir, eu não devo. Se o tema é, repetindo, a maioridade penal no Brasil, eu não devo começar minha redação repetindo essa frase. A maioridade penal no Brasil é uma proposta bastante discutida na atualidade no meio político e social. Nos meios político e social. Eu não posso fazer isso. Aí você diz, o que é que você sugere? Já sugeri 2 coisas. Inverta a ordem. É como se a maioridade penal no Brasil. Você pode dizer, no Brasil, vírgula, que é um adjunto adverbial deslocado. Tá? No Brasil, há uma discussão bastante acalorada em relação à redução da maioridade penal dos nossos jovens, ou de jovens delinquentes. Entenderam? Eu disse a mesma coisa, invertendo a posição das palavras. Como também eu posso usar sinônimos para as palavras. Ficou clara essa primeira dica? Quando eu começo minha redação, eu não devo repetir o tema, começando o parágrafo da introdução, repetindo o tema tal qual ele está sendo proposto. Segunda dica, evitar lugar comum. Lugar comum a gente também chama de clichê, de frases prontas. O que é um lugar comum? Eu botei 3 modelos. Comumente os alunos começam, ele diz assim, na sociedade em que vivemos, pessoal, corretor nenhum aguenta este modelo. Ninguém começa em redação dizendo isso. Na sociedade em que vivemos, por quê? Porque é um lugar comum, é um clichê, uma frase feita. Observe que tudo que a gente discute num texto é da sociedade em que vivemos. Eu nem sei se outra sociedade existe, fora a sociedade mundana. Vocês estão compreendendo que é uma ideia óbvia? Tudo que eu vou discutir de assunto da atualidade é da sociedade onde nós vivemos. Segundo modelo, tem aluno que diz assim, desde os primórdios da humanidade, corretor nenhum aguenta isso, gente. Por quê? Porque essa ideia a gente chama de ideia flutuante.
ela é muito superficial. O corretor quer saber que primórdios você se refere. Da era do homem da caverna, da era das primeiras civilizações, da era cristã, de quantos séculos antes de Cristo? Vocês estão compreendendo que essa ideia é vaga quando você diz desde os primórdios da humanidade? Terceira ideia, há muito tempo atrás, como nós comumente temos o hábito de falarmos assim, isso migra para a escrita. A gente fala e esse hábito migra para a escrita. Esse HA pertence ao verbo haver. Ele indica passado. E o atrás é passado. Então aí é uma redundância. Professora, como eu resolvo isso? Você resolve de duas maneiras. Tire o atrás para ficar só assim. Há muito tempo, não precisa do atrás. Ou você tira o HA para ficar muito tempo atrás. Opte. Mas os dois, na mesma situação, não podem. Tá certo? Então eu estou dando 3 modelos de introdução, de apresentação de assunto que vocês devem evitar. Tem um aluno que está me perguntando qual a melhor forma para abordar mais de um período sem ficar citando-os. Você pode usar o ponto e vírgula ou 2 pontos na introdução. Se você fizer uma introdução com 6 linhas, você pode, no lugar de uma parada, fazer 2. Você dá 2 paradas, aí você coloca duas ideias, 2 pontos de vista acerca do assunto que você vai defender. Tá certo? Então vamos para outro dado que nos interessa. Conector, que foi aquilo que eu disse, que pode vir depois de ponto. O conector sempre deverá vir depois de ponto final, de ponto e vírgula ou da vírgula. Tá? Eu às vezes faço uso da vírgula e eu uso além disso. Eu digo ademais, que é um conector de adição. Para quem não sabe, outro sim com SS. É um conector de adição. Quem quiser até escreve. Outro sim, OUTROSSIM. Uma palavra que fica junta. Quando eu digo outro sim, é a mesma coisa de eu dizer ademais, igualmente. Tá? Além disso, é uma ideia de soma, de adição. Então eu posso usar conector depois de ponto e vírgula e depois de vírgula. Também o conector precisa manter uma relação semântica entre o que irá ser dito com o que foi dito anteriormente. Por exemplo, um conector muito é usado de forma muito inadequada, é o onde. A palavra onde é um advérbio de lugar. Eu só devo usar com sentido de lugar. Você diz assim, a situação da política brasileira está bastante delicada, onde podemos observar a divergência de pensamentos entre partidos. Eu não posso usar esse onde, porque eu estou me referindo ao sujeito. A situação da política brasileira está muito delicada. Eu não posso dizer onde podemos observar. Aí seria em que podemos observar e não onde. Onde é lugar, sempre se lembre disso. Se eu dissesse onde você mora, que é o lugar em que você mora, onde eu estou. Onde está minha água? Onde? Lugar. Tá? Então eu não posso usar sem ter essa ideia de lugar. Então quando eu digo que um conector, o onde é um conector, ele precisa manter uma relação entre o que já foi dito com o que vai ser dito anteriormente, é mais ou menos isso. Alguém pode me perguntar, professora, e eu perderia pontos em que competência se eu botar esse onde? Na 4, que é de coesão, que é a história do mecanismo linguístico. Tá? Vamos ver essa outra pergunta. Abreviar palavras ou usar gírias da internet. Exemplo, VC, tá. Podem interferir na pontuação? Pode sim. Essas
essas linguagens, ela tem o nome, elas são corretíssimas. Ninguém numa redação pode dizer que o internetês é a linguagem da internet. É errada, não é. Ela é corretíssima. Agora, ela é correta para o espaço para o qual ela foi criada, que é o da internet. Você diz assim, professora, por que foi criado VC, TB, fim de semana, FDS, etc. Essa linguagem de abreviaturas. É importante que você saiba a razão. Essa linguagem foi criada com o propósito de ajudar a conversação ser possível entre 4, 5 pessoas em tempo real, no mesmo instante, sem que uma saiba o que eu estou conversando com a outra. Todos vocês sabem que eu posso conversar pelo Message, por exemplo, eu posso conversar pelo WhatsApp com 4, 5 pessoas simultaneamente, sem que uma saiba o que eu estou conversando. Aí por que essa linguagem do internetês foi criada? Ela foi criada para ser abreviada e ser rápida, ser dinâmica. Porque se eu for conversar com 5 pessoas, colocando as vírgulas, os acentos e a palavra inteira, teria alguém dos 5 que não esperaria. Ah, demora demais chegar a resposta. Vocês estão compreendendo? Então essa linguagem, ela é correta para o local que ela foi criada, que é a internet. Saindo da internet, eu não posso migrar para a produção escrita. É por isso que é errado e o aluno perde ponto. Que tem gente que usa esse nome. É errado, não é errada essa linguagem. Repetindo, a linguagem ela deve ser utilizada no espaço para o qual ela foi destinada. Ficou claro isso? E essa ideia de gírias, do tá, eu posso usar nos textos narrativos se houver diálogo. O discurso direto em dissertação, jamais. Tá certo? Por exemplo, eu estou fazendo vestibular da UES. Aí é para fazer uma crônica. E se eu quiser colocar um personagem conversando com o outro, na altura do parágrafo, eu ponho um tracinho, que aquele tracinho simboliza fala. É o personagem que entra na história e vai falar diretamente para o leitor. Aí eu posso usar essa linguagem coloquial, uma linguagem mais desprovida de qualquer coisa da gramática.